Muito bem, estamos aqui mais uma vez para esse nosso encontro dominical. Apesar de que você pode estar assistindo agora em qualquer outro dia da semana, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Igreja Vida em Cristo, Ministério Evangélico Vida em Cristo, aqui de Santa Rita do Passa Quatro. Estamos juntos estudando um dos livros mais incríveis do Antigo Testamento, o livro do profeta Daniel. E estamos entrando agora no capítulo 12, que é o epílogo do livro. Então a gente vai desacelerar um pouquinho, porque esse capítulo tem coisas tremendas e nós não podemos passar rapidamente por elas. Nós vamos nos detendo em algumas passagens, em alguns versículos, às vezes vamos ficar parados em algumas frases, porque nós queremos ir bem devagar agora, porque estamos num momento crucial da revelação bíblica. Nós vimos no último estudo o conflito das eras, os reis do norte, os reis do sul, como o período interbíblico, aqueles 400 anos de silêncio profético entre o Antigo e o Novo Testamento, como eles afetaram e prepararam o pano de fundo para a vinda de Jesus, para a primeira vinda de Jesus. E agora nós estamos vivendo tempos onde o mundo está sendo preparado para essa segunda vinda de Jesus. E o capítulo 12 do profeta Daniel nos dá grandes revelações. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a questão da grande tribulação, que é um dos temas desse capítulo 12. Eu sei que as opiniões são divergentes, você também não precisa concordar com a minha, talvez você já tenha uma opinião formada, talvez você esteja ainda formando a sua opinião, mas eu te convido para fazer parte desse estudo maravilhoso. Quero que você aí pegue uma caneta, um pedaço de papel, se você está com algum equipamento que você pode digitar, você faça anotações, e se você assiste no YouTube depois, deixe os seus comentários, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações. Se você está vendo no Facebook, curta a nossa página, divulgue, porque nós estamos caminhando conforme a orientação do Espírito Santo. E a gente vai começar com esses 4 primeiros versículos do livro do profeta Daniel, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 4. E diz assim: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro, até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. A impressão que a gente tem é que nós estamos lendo alguns trechos do Novo Testamento. Exatamente, Jesus cita algumas dessas passagens. Se você está curioso, eu também estou. Vamos então para esse momento tão precioso que é o nosso estudo do livro do profeta Daniel. Vamos lá. Ok, vamos então fazer uma breve oração. Vamos pedir a Deus que esteja nos abençoando nesse momento tão feliz. Obrigado, Pai, que a leitura da Tua Palavra nessa manhã traga conforto, traga equilíbrio, traga discernimento. E, ó Deus, na medida em que formos avançando nesse estudo, acrescenta esse conhecimento ao nosso espírito, para que nós possamos, Deus, pautar a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas decisões, formar o nosso pensamento com base naquilo que está revelado. Porque a revelação das Tuas palavras traz luz. Traga luz agora a todos que assistem esse vídeo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos começar então com esse assunto que está aqui no versículo de número 1. Naquela ocasião,
Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Esse texto é uma alusão explícita ao período da grande tribulação. A grande tribulação é o período de tempo considerado o desfecho final do ciclo da história humana. Importante entendermos isso. Será especialmente para os judeus que não reconheceram seu Messias em Jesus, mas acabaram sendo iludidos, enganados pelo anticristo. Isso está bem claro aqui, né? Nós já vimos isso. Israel não reconheceu Jesus, mas Jesus disse: eu vim em nome do meu Pai e vocês não me reconheceram. Outro virá em seu próprio nome e vocês o receberão. Isso está escrito nos Evangelhos. Então, mais uma vez, a Bíblia diz que haverá um tempo de angústia tal como nunca houve. Nunca. Então, a grande tribulação, por mais que a gente saiba que o povo de Deus passou por grande tribulação e ainda passa, né? No norte da África, em alguns lugares da Ásia, do Oriente Médio, há uma duríssima perseguição contra os nossos irmãos acontecendo agora. Porém, a grande tribulação, o nome já diz, ela é grande na sua abrangência, na sua extensão, e ela é grande também na questão do conflito, a questão da sua intensidade. Então, os judeus messiânicos que reconheceram em Jesus seu Messias, eles vão ser libertos por terem seus nomes escritos no livro da vida. Está lá em Daniel, está ali no versículo 1, no final do versículo 1, tá? Ocorrerá então a grande vitória do crente sobre a morte, é o que o texto diz, né? A justa recompensa dos ímpios também, né? Multidões que dormem no pó da terra, versículo 2, acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para desprezo eterno. Nesse texto também menciona aqui, né, que serão concedidos os galardões aos que disserem sim ao chamado de Cristo e se colocaram à sua disposição para a salvação de muitos. Está no versículo 3. Aqueles que são sábios, e a Bíblia diz que quem é sábio ganha almas, né? Quem ganha almas, sábio é. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduziram muitos à justiça serão como estrelas para todo sempre. Isso é galardão. E nós estamos vivendo esse período em que os selos que estavam no livro de Daniel estão sendo removidos. Que selos são esses? Aqui, né? Versículo 4. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras desse livro até o tempo do fim. Como estamos hoje vivendo o tempo do fim, os selos do livro de Daniel estão sendo tirados, ou seja, Deus está abrindo os nossos olhos. Ao nos despertarmos para estudar o livro de Daniel, o Espírito Santo foi descortinando nossos olhos, foi abrindo a nossa mente, foi nos dando discernimento. Eu tenho adquirido alguns livros sobre o profeta Daniel, livros de irmãos que se debruçaram sobre essas profecias, e eu tenho absoluta certeza e confiança que você não está assistindo esse vídeo por acaso. Deus está também concedendo a você a remoção desse selo. Estamos hoje, nos dias de hoje, entendendo o que Daniel viu, sentiu, provou e registrou para a glória de Deus. Pois bem, falando em grande tribulação, a gente não vai evitar aquele assunto, um assunto que tem dividido o povo de Deus. Recentemente eu fiz uma busca na internet, tanto em vídeos no YouTube, quanto artigos e sites, e eu já tenho aqui algum material sobre a questão da grande tribulação. Existem 3 formas de se entender a grande tribulação. Esse texto aqui do capítulo 12, verso 1 até o verso 4, existem várias correntes interpretativas, pelo menos 3 são as principais. O pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo e o meso ou mid-tribulacionismo. Então, eu queria assim, rapidamente passar para você o que são essas 3 formas de interpretar a Bíblia. Muita gente diz assim: pastor, mas não tem uma forma só de interpretar a Bíblia?
Sim, eu acredito que existe uma única forma de se interpretar a Bíblia. Eu acredito que é impossível as três estarem certas. Talvez haja alguma coisa certa numa interpretação e outra em outra, mas é muito importante nós nos definirmos. Eu fiquei durante muito tempo sem desejo de me definir. Como eu tinha lido sobre as três e vi coisas interessantes nas três, eu deixei a escatologia de lado e acabei desenvolvendo meu ministério à margem de uma escatologia mais definida. Mas nesses últimos dias, diante de tudo que está acontecendo, diante de tudo que nós estamos presenciando, eu tomei uma decisão e disse ao Senhor: Senhor, me dá coragem, me dá entendimento e me dá, ó Deus, ao estudar a escatologia, definir a minha posição e firmar a minha posição nas Escrituras e passar para a igreja e para todos aqueles que assistem os nossos vídeos a segurança de que aquilo que a Bíblia nos deixou é algo confiável. Então, nós vamos agora passar um pouco do que cada uma dessas formas interpretativas tem a dizer. Primeiro, vamos começar com o pré-tribulacionismo. No pré-tribulacionismo, Cristo retorna em duas etapas. Ele vem primeiro no arrebatamento, que é algo assim secreto para a igreja, para a noiva, mas aí ele vem nos ares. E ele vai vir de novo, uma segunda vinda em duas etapas. A primeira no arrebatamento, ele vai esperar a igreja nos céus, ele vai levar a igreja para as bodas do Cordeiro, mas ele volta com a igreja para reinar durante os 1000 anos aqui. Tá? Esse é o pré-tribulacionismo. Então, ele vem secretamente para buscar a igreja em glória, sendo visível apenas depois da grande tribulação, quando ele retorna com a igreja. O pré-tribulacionismo ele faz uma distinção entre a igreja e Israel. Então, Jesus veio já para os judeus como nação não o receberam, então foi aberta a porta para a salvação dos gentios, que somos nós, Esse tempo já está se completando e na grande tribulação os judeus vão ter a oportunidade de reconhecer Jesus como Messias quando eles perceberem que aquele anticristo ele é um impostor. E aí então Israel poderá clamar e receber o perdão do Senhor. Outra coisa, o pré-tribulacionismo tem a igreja sendo arrebatada, como eu disse, vale a pena repetir, antes da grande tribulação, quando a ira de Deus será derramada sobre os ímpios que ficarem, aqueles que não aceitaram Cristo como Salvador, e um momento muito específico onde ele vai tratar com Israel. Vai ser um tratamento de Deus para Israel. Há um comentarista, há um comentário bíblico de Moody, eu preciso ler isso aqui para vocês. Embora seja especialmente a tribulação de Israel, é um tempo de indignação divina sobre toda a terra igualmente. Portanto, outros sofrerão também. E eu posso dar como referência aqui Isaías 26:20, Daniel 11:36, Apocalipse 16:10. É quando a grande tribulação é quando a ira de Deus se revelará. O mundo perceberá o quanto Deus está irado com tudo que o mundo, que o ser humano, que a sociedade está fazendo. A gente percebe isso assistindo a programação de TV, vídeos, como a humanidade debocha de Deus, como a humanidade cria estereótipos para Deus. Quanto pecado tem sido cometido de maneira ostensiva, de maneira agressiva contra Deus. Então será assim a grande tribulação. Deus revelará. Ele estava quieto, mas na grande tribulação Deus se revelará de uma forma integral. Ele vai realmente rasgar os céus e descer e vai mostrar para as pessoas o quão irado ele está com o pecado no mundo. Esse período vai durar 7 anos, considerando uma abordagem aí que das 70 semanas de Daniel, será a 70ª semana, será dividida em 2 períodos de 3 anos e meio. Basta a gente ler lá capítulo 13 de Apocalipse. Os textos mais utilizados para defender o arrebatamento
pré-tribulacionista, para sermos assim pré-tribulacionistas, eu vou citar aqui, você pode depois anotar, Romanos capítulo 8, versículo 1, 1 Coríntios 15, 51, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, e também capítulo 4, 17, capítulo 5, verso 9, e Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Então, após o capítulo 3 do livro do Apocalipse, por exemplo, a palavra igreja não é mais encontrada. A palavra igreja é encontrada ali quando João recebe a revelação às igrejas da Ásia. Ali não se fala mais sobre igreja, e a palavra igreja só vai aparecer no final do livro. Então, esse é um forte argumento também para defesa do pré-tribulacionismo. Então, durante o período da grande tribulação, a igreja estará no céu, participando das bodas do Cordeiro, e só voltará quando Cristo vier para derrotar o anticristo e estabelecer o seu reino milenar. Então, essa é a visão pré-tribulacionista. Agora vamos para a visão mesotribulacionista, ou seja, a igreja é arrebatada durante ou no meio da grande tribulação. A igreja passa por um período da grande tribulação, que é os 3 anos e meio, e então ela é arrebatada no meio, tá bom? Haverá 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de muita dificuldade, onde a igreja no meio ela é arrebatada. Esse é o pensamento mesotribulacionista. O arrebatamento acontecerá quando os 3 anos e meio terminarem, e a principal defesa do mesotribulacionismo é uma cronologia que é dada lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 ao 3, onde o anticristo parece ser revelado antes do arrebatamento da igreja, além de uma combinação entre a trombeta de 1 Coríntios 15, 52 com a trombeta de Apocalipse 11, 15. Então os mesotribulacionistas acreditam que a igreja seria arrebatada durante a tribulação, mais exatamente no meio, no final dos 3 anos e meio iniciais. E aí tem também a terceira e última posição que nós estamos abordando aqui, é o pós-tribulacionismo. Ou seja, o pós-tribulacionismo acredita que a igreja vai atravessar por toda a grande tribulação. Tá? E aí no caso eles não separam o arrebatamento da segunda vinda, tá certo? No pós-tribulacionismo, o arrebatamento se dá também com a segunda vinda de Cristo, não são 2 eventos distintos. Então a igreja passa pela grande tribulação, tá? Que no caso não precisa ser exatamente de 7 anos. Então há aí algumas confusões no pensamento pós-tribulacionista. Os principais argumentos se baseiam em, veja lá, Jesus em seu sermão escatológico, que está registrado em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, ele diz que só voltaria após o período da grande tribulação. Mas aí no caso é uma referência para os judeus, mas os pós-tribulacionistas acreditam que é uma referência à igreja ser arrebatada depois da grande tribulação. Em 2 Tessalonicenses 2,3, o apóstolo Paulo afirma que antes de Cristo voltar, o anticristo se manifestará. Então, também aí os pós-tribulacionistas se apegam. 2 Pedro capítulo 3, o apóstolo Pedro também descreve a vinda de Cristo como um evento único e não em 2 etapas, arrebatamento e segunda vinda. Pastor Sérgio, qual é a sua posição? Pois é, durante muito tempo eu titubeei em me definir, porque estudando as posições escatológicas, eu não vou dizer que eu fiquei confuso, mas eu me senti inadequado e sem conhecimento de causa, sem um conhecimento teológico mais profundo, e eu fui muito negligente. Eu já pedi perdão para o Senhor, peço perdão para você também, né? Para a igreja, para todos que me ouvem, porque eu demorei muito para me definir. Porém, recentemente, eu conhecendo os grandes intérpretes da Bíblia, conhecendo mais a fundo as posições escatológicas, tendo assim um entendimento mais claro, vamos fazer assim, né? Porque se eu falar profundo, as pessoas vão achar que eu tenho um vasto, um farto conhecimento teológico, uma coisa que eu não tenho. O meu conhecimento teológico ainda é insuficiente, mas o que eu estou
estudei e as pessoas a quem eu acredito e acredito, né, estarem muito sinceras nas suas posições, e onde eu vi muita lógica, muito bom senso, muito equilíbrio, são os que defendem a posição pré-tribulacionista. Então, eu não quero aqui me definir como alguém que crê piamente no dispensacionalismo clássico, mas eu me defino pela posição pré-tribulacionista. Eu peço então a sua atenção, peço que você me acompanhe. Você tem o direito de pensar diferente, não é minha pretensão mudar a sua forma de pensar. Se você é meso-tribulacionista ou pós-tribulacionista, sinta-se à vontade. Eu vou pretender em momento algum me colocar num pedestal e dizer que a minha posição é a melhor, é a mais bíblica, é a mais perfeita. Mas é aquela que preencheu meu coração, satisfez a minha alma, aquietou o meu íntimo e aonde eu estou depositando a minha confiança. Porque eu sou um pré-tribulacionista? Eu listei aqui 7 razões. Primeiro, a princípio, quando eu penso que a igreja é a noiva de Cristo, eu não consigo imaginar o noivo, Jesus, submetendo a noiva considerada sem mácula, nem ruga, nem defeito, a um juízo considerado o pior juízo da história humana. Eu não consigo imaginar. Então, eu sou pré-tribulacionista, porque no meu ponto de vista o noivo chama a noiva para as bodas do Cordeiro na casa do Pai e acerta as contas com o mundo impiedoso e trabalha na conversão de Israel como nação, tendo já desposado a sua querida noiva. Segundo, o anticristo só poderá se manifestar, segundo a Bíblia, quando o Espírito Santo for removido da terra. O Espírito Santo habita nos crentes verdadeiros que compõem a verdadeira igreja de Cristo. Isso ocorrerá quando a igreja for arrebatada. E só o pré-tribulacionismo está de acordo com isso. Isso está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. Olha só. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria, se referindo ao anticristo. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo. Então, esse também é um argumento muito forte, altamente esclarecedor, favorável ao pré-tribulacionismo. Terceira razão pela qual eu sou pré-tribulacionista. A grande maioria das profecias sobre a grande tribulação se encontram no Antigo Testamento e são claramente destinadas a Israel e às nações impenitentes. Pastor Sérgio, mas o Velho Testamento não considerava a igreja? Sim, mas as profecias são muito evidentes. O trato de Deus com Israel e a punição às nações impenitentes. Obadias, capítulo 1, verso 15, diz assim: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. E os termos dia do Senhor e angústia de Jacó referem-se sempre ao povo de Israel. Quarta razão pela qual eu sou pré-tribulacionista. A igreja não será julgada na grande tribulação. Por quê? Porque haverá um tribunal especial distinto de Israel e distinto do tribunal das nações impenitentes. A igreja é julgada em outro patamar, em outra condição, portanto ela não vai se submeter ao juízo da grande tribulação. Isso está em 1 Pedro capítulo 4, verso 15 a 17. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Versículo 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus
é chegada, referência à igreja. Ora, se primeiro vem por nós a igreja, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Há uma distinção entre nós e aqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus. A igreja julgada num outro nível, num outro patamar, numa outra condição, não será julgada com o juízo da grande tribulação. Quinta razão pelo qual eu sou pré-tribulacionista. Quando Deus julgou o mundo com as águas do dilúvio, Ele livrou Noé e a sua família. O juízo desceu, mas Ele arrebata Noé e a sua família, colocando-os na arca. A arca tipifica Cristo. Por quê, pastor Sérgio? Porque o projeto foi dado por Deus, mas a construção foi feita por Noé. Jesus também, ele veio do céu, mas quem gera no ventre é Maria. Jesus é a nossa arca que nos arrebata para que nós não soframos o juízo de Deus. Quando Ló estava em Sodoma e Gomorra e o juízo de Deus desceu sobre aquelas duas cidades impenitentes, Deus livra Ló e a sua família. Da mesma forma que acontecerá durante a grande tribulação. A igreja é arrebatada antes desse juízo da grande tribulação. Tá? E ao mencionar a tribulação, Jesus usou os mesmos exemplos de Noé e de Ló. Está em Mateus 24, 37 a 38 e também está em Lucas 17, 28. Ele afirma que livrou do juízo que desceu do céu. Então, nós cremos que são exemplos claros de que Deus livra os seus filhos, os seus justos, durante períodos de grandes tribulações. O sexto motivo pelo qual eu sou pré-tribulacionista. Os antigos costumes hebraicos, isso é interessante, de casamento, são um argumento poderoso, e eu reforço isso, um argumento poderoso para a crença no pré-tribulacionismo. Por quê? A noiva, no caso da igreja, segundo o casamento judaico, ela deve esperar a vinda do noivo na casa do seu próprio pai, ou seja, no mundo em que a gente vive. Nesse tempo, o noivo está preparando o lar deles. Lembra do que Jesus falou: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou teria dito, porque eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então, vai prestando atenção aí. Nesse tempo, o noivo está preparando um lar para eles, o que pode durar aproximadamente 2 anos. E a gente pode fazer uma analogia aí, dos 2000 anos que já se passaram, Jesus preparando lugar para nós. A noiva, então, é levada da casa do seu pai para a casa do seu sogro, para a casa do pai do noivo, que no caso, o pai do noivo, pai de Jesus Cristo, é Deus. Então a igreja é levada pelo noivo até a casa de Deus, onde ocorre a cerimônia do casamento e uma lua de mel que dura 7 dias. Quantos anos tem a grande tribulação? 7 anos. Paralelo incrível. Então, eu sou pré-tribulacionista porque eu não consigo pensar diferente ante estas evidências. Está em pleno acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não estou esperando a grande tribulação, eu estou esperando a vinda do noivo, Jesus Cristo, o Senhor. E o último, e o sétimo último motivo, eu poderia listar mais, mas para que a gente não se estenda demasiadamente, vamos ficar esses 7 aqui. O sétimo, as cartas às igrejas da Ásia, que também são 7, foram destinadas a igrejas reais, locais, históricas, que para alguns representam 7 fases da igreja ao longo desses 2000 anos. Eu não sei se eu penso assim, eu já vi um estudo sobre isso, achei bem interessante, mas não sei se eu concordo plenamente com isso. Para outros, elas são expressões distintas de graus de fidelidade a Cristo presente em todas as eras, em todas as igrejas. Não sei se eu estou me fazendo entender. A igreja de Filadélfia, que é uma igreja onde não há nenhuma repreensão, digamos, é
a melhor de todas as 7 igrejas, olha só o que é escrito para essa igreja. Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Essa é a única igreja da qual não há nenhuma repreensão, né? E a ela é dito: te guardarei da hora da provação. E algumas pessoas acabam lendo errado, né? Acabam lendo assim: te guardarei na hora da tribulação. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: eu te guardarei da hora da tribulação. Isso posto, gente, eu realmente não consigo, talvez se você tiver argumentos para me ajudar a me definir melhor, se você pensa diferente de mim, eu conheço pastores altamente renomados que defendem a posição meso-tribulacionista ou pós-tribulacionistas e fazem defesas impressionantes, mas eu não consigo, com base nesse breve conhecimento, essas 7 verdades, ser outra coisa, acreditar em outra coisa, senão o pré-tribulacionismo. Eu quero concluir dizendo o seguinte: você não precisa mesmo, eu vou reforçar isso, concordar comigo. Se você já tem uma opinião formada, fundamente cada vez mais a sua opinião. Estude mais, aprofunde-se mais. Quando eu aceitei Cristo como meu Salvador, eu aceitei a Cristo lendo a Bíblia. Eu não era membro de uma igreja, fui me tornar membro de uma igreja bem após a minha conversão. E lendo a minha Bíblia, assim, como um leigo que acabou de descobrir um livro interessante, eu já pensava pré-tribulacionalmente. E recentemente agora eu estou bem convencido de que essa é a minha posição. Agora eu quero advertir você a não ficar no muro e não dizer com falsa humildade: eu desejo ir para o céu, eu sei que Jesus vai voltar, eu quero morar no céu. Não, você precisa se definir quanto a esse assunto. É muito perigoso você estar no muro, você estar sem saber qual é a sua posição, porque isso torna você uma pessoa muito vulnerável. É importante você, a partir desse vídeo, começar a se despertar e a procurar aqui, primeiramente aqui. Eu encontro o pré-tribulacionismo aqui. Não vá comer da mão dos outros, inclusive não vá se definir porque o pastor Sérgio está falando. Tá? Os crentes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles examinavam as coisas para saber se aquilo que Paulo dizia correspondia à Bíblia Sagrada. Então, não vá aceitando as coisas assim de segunda mão, não. Tá? Se você não se definir, você vai ser disputado por pessoas que são bem conscientes e bem definidas. Então, defina-se logo. Eu também não quero fazer do pré-tribulacionismo uma trincheira, de batalha. Não quero ficar atrás do pré-tribulacionismo, com a minha bandeira erguida e desferindo golpes e cutucões de quem pensa diferente de mim. Eu não tenho esse interesse. Eu penso de uma forma muito aberta, eu estou muito aberto, e eu tenho certeza que se eu estiver errado, o Espírito Santo vai me guiar, vai me levar à verdade. Ele veio para isso, Jesus, ao anunciar a vinda do Espírito, disse: Ele vos guiará em toda a verdade. Então, eu aguardo que, se eu estiver errado, o Espírito Santo me guie nessa verdade. E o melhor de tudo é que Jesus voltará, e que nós não estamos esperando um juízo aqui, porque o juízo que a noiva deveria receber, Cristo recebeu no lugar dela. Cristo foi punido na cruz. Cristo foi colocado entre nós e Deus. Ele é o nosso mediador. Ele aplaca a ira de Deus contra os nossos pecados e se torna o nosso grande Salvador. Ele sofre o juízo da cruz para que eu pudesse ser salvo. A palavra salvação, ela inclui corpo, alma, mente, espírito. E a minha crença é que Cristo virá e arrebatará a igreja antes da grande tribulação. E eu queria orar por você agora, para que Deus pudesse te dar definições, pudesse te dar assim, um entendimento claro desse assunto. É um assunto que eu sei que fervilha agora nessa época de pandemia, onde nós estamos muito com os nervos assim, bem aflorados.
com temores, né? Vendo coisas acontecendo, esse é um assunto do momento. Então, que Deus te ajude a se definir e que você, como eu, também espere a volta gloriosa de Jesus e a nossa reunião com Ele. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso. Deus, nós cremos que a volta do Senhor está cada vez mais perto. E peço, Pai, que cada um daqueles que assiste esse vídeo possa estar sendo despertado nesse momento para procurar conhecer melhor e firmar a sua fé na verdade tal qual ela é revelada na Tua palavra. Deus, eu creio que Tu voltarás e nos levará para si. Essa é a parte mais preciosa da revelação escatológica. Tu nos quer como Tua noiva, e um dia estaremos contigo nas bodas do Cordeiro. Temos essa confiança, por isso queremos nos manter íntegros até a vinda do Senhor. Deus, que continuemos esse estudo do livro de Daniel, como nós pretendemos, nesse último capítulo, capítulo 12, indo bem devagar, porque são mistérios que estão revelados. O selo foi tirado. E o Senhor nos chama para nos debruçarmos sobre a Sua palavra e alimentarmos a nossa fé dessas verdades benditas que estão acontecendo diante dos nossos olhos. Que a Tua bênção seja sobre todos esses que assistem o nosso vídeo nesse momento tão precioso. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.